Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Hugo Barreto Julião, eu sou um pesquisador associado aqui do GESEL e hoje estou aqui para convidá-los a ler de maneira integral e também para apresentar de maneira resumida o artigo que eu escrevi junto ao professor Nivaldi, intitulado O papel dos sistemas de armazenamento na transição energética. De maneira geral, as mudanças climáticas estão pressionando governos e empresas a reduzir de maneira drásticas as emissões de gases de efeito estufa. Para isso, a transição energética, ou seja, a substituição das fontes fósseis por fontes renováveis em todo o setor energético, se torna essencial. De maneira geral, a utilização de fontes renováveis vem crescendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, tendo destaque para a solar fotovoltaica e eólica. No entanto, ainda há um desafio, a questão da intermitência. O que seria intermitência? De maneira simples, o sol não brilha o tempo todo, o vento nem sempre sopra quando nós precisamos da geração de energia. Isso gera problemas de confiabilidade para o sistema elétrico e aí surge a grande questão. Como lidar com essa variabilidade sem comprometer a segurança para o fornecimento de energia? A solução crescente que muitos países vêm adotando é a utilização dos sistemas de armazenamento de energia. Como o nome sugere, esses sistemas são um aglomerado de diferentes tecnologias que utilizam mecanismos eletroquímicos, mecânicos, térmicos, químicos e outros para armazenar energia. E atualmente, o principal representante desse tipo de sistema de armazenamento são os sistemas eletroquímicos que utilizam as baterias. Atualmente, o tipo de bateria, a tecnologia dominante no mercado é a chamada tecnologia de íon-lítio, devido à sua alta densidade de energia, eficiência, escalabilidade, flexibilidade operacional. E nos últimos anos vem sendo observado um custo decrescente por conta, de fato, da sua escalabilidade industrial e comandada também por causa da dinâmica da economia chinesa. Apesar dessas suas grandes vantagens, e por isso ela domina o mercado, ainda assim a sua utilização apresenta alguns riscos, tanto pela extração, da captação do íon lítio e de outros materiais que compõem esse tipo de bateria, mas também que estão associados a, por exemplo, a sua própria operação, como a necessidade de um controle de temperatura mais eficiente, já que há riscos de superaquecimento e até incêndios, e também estudos de utilização de outras baterias, porque essas baterias ainda acabam tendo um custo elevado. Outras tecnologias que merecem destaque dentro das baterias são as tecnologias de chumbo ácido, as tecnologias de íon sódio e uma tecnologia mais nova chamada de fluxo redox. A de chumbo ácido são tecnologias mais maduras, que já estão sendo substituídas pela íon lítio, mas ainda assim permanecem viáveis em contextos que o custo é um fator crítico e o espaço não é uma limitação. Todavia, elas ainda apresentam uma eficiência moderada, mas utilizam eletrólitos corrosivos e apresentam um impacto ambiental considerável devido à sua composição. Por sua vez, as baterias de íon sódio têm sido cotadas como com um grande potencial para substituir as de íon lítio devido à grande mudança do íon sódio e o seu baixo custo relativo, sendo assim considerado opções mais sustentáveis. Todavia, atualmente ainda está em estágio de desenvolvimento, ainda tendo problemas de estabilidade do eletrólito e em uma densidade energética ainda mais baixa do que a de íon lítio. Por sua vez, as baterias de fluxo redox são um pouco diferentes dessas baterias convencionais. Elas apresentam uma estrutura um pouco diferente. As baterias convencionais geralmente estão compactas no mesmo espaço. Por sua vez, as tecnologias de fluxo redox são tecnologias onde nós temos uma separação dos eletrólitos em dois tanques e da célula eletroquímica em si. Atualmente, a que tem maior grau de maturidade é a chamada de fluxo redox vanádio. Ela apresenta um grau de maturidade elevado, são estáveis, não inflamáveis, e uma operação otimizada em temperaturas na faixa de 20 a 35 graus, mas ainda assim apresenta uma densidade energética inferior de baterias de íon lítio. Além desses tipos de sistema de armazenamento eletroquímico, outros tipos de sistemas merecem destaque. Por exemplo, posso citar os sistemas de armazenamento mecânico que são utilizados, por exemplo, em usinas hidrelétricas reversíveis. Esses sistemas eles convertem energia elétrica excedente da energia em energia potencial gravitacional ao bombear a água de um reservatório inferior para um reservatório que está em uma altura mais elevada. Como eu disse, estamos aí armazenando energia potencial. É importante discutir esse tipo de sistema de armazenamento, principalmente no caso brasileiro, uma vez que o nosso sistema energético é dominado de fato pela utilização de usinas hidrelétricas. Dessa maneira, esse sistema é já uma tecnologia madura, possui diversas aplicações ao redor do mundo e há um grande foco na estabilização da rede, também fornecimento de serviços ancilares, como regulação de frequência, reserva giratória, suporte de tensão e também na gestão hídrica, podendo assim ser um caso muito promissor para o Brasil.
Há outros tipos de sistemas que eu gostaria de ter mais tempo para falar aqui, mas em título conclusivo, gostaria de terminar apresentando os sistemas híbridos de armazenamento. Os sistemas híbridos eles são sistemas que utilizam diferentes tecnologias para fornecer aplicações e serviços de suporte para os demais. Como assim? Bom, esses sistemas são soluções que combinam diferentes tipos de dispositivos, permitindo assim atender um requisito de projeto que uma tecnologia isolada não conseguiria, como a otimização de parâmetros tecnoeconômicos. Posso citar, por exemplo, dois muito importantes, que são os supercapacitores e os volantes de inércia, que são ambas tecnologias mais adequadas, por exemplo, para aplicações que exigem picos de potência, estabilização de flutuação e recuperação de energia. De maneira geral, a utilização desses sistemas, por exemplo, permitiria otimizar o desempenho e prolongaria a vida útil das baterias, assim como oferece serviços ancilares relativos à qualidade da energia, mas ainda assim apresentam altos custos de capex. De maneira geral, agora a título conclusivo de fato, garantir um futuro energético sustentável não depende apenas de aumentar a geração renovável, mas também de torná-lo estável e confiável, que é o que eu tentei apresentar um pouco aqui nessa breve discussão. Nesse contexto, os sistemas de armazenamento são um elo vital para equilibrar a intermitência das fontes renováveis e assegurar assim a segurança energética. Se bem planejados e integrados, eles não apenas resolvem um desafio técnico, mas também aceleram a descarbonização e fortalecem a resiliência dos sistemas elétricos. Obrigado por assistir. Até a próxima.